Olá, pessoal. Então, dando continuidade à disciplina de segurança da informação do curso técnico em informática para a internet, a gente vai continuar da parte onde a gente parou lá em dezembro de 2020, né? Então, nesse semestre atípico aqui, a gente vai dar continuidade na parte de criptografia, né? Então, agora eu tinha parado na cifra de Vigenère com vocês, tinha pedido para vocês fazerem um exercício com a cifra de Vigenère, e a gente vai continuar aqui com as cifras pré-computacionais ainda, e depois a gente vai entrar na parte de criptografia simétrica e assimétrica. Então, a próxima cifra que eu tenho para apresentar para vocês é a que a gente chama de rail fence, ou cerca, né? Nesse tipo de cifra, a mensagem em texto claro ela é escrita no formato de uma cerca de múltiplos níveis, onde você vai escrever a mensagem subindo e descendo, né? Essa cerca. Então, você vai definir quantos níveis tem, né? E vai escrever essa mensagem subindo e descendo a cerca. No caso aqui, essa cifra aqui tem 4 níveis, né? A mensagem cifrada é obtida através do agrupamento horizontal da linha a linha desses conjuntos de caracteres. Então, por exemplo, né, a mensagem em texto claro ela está aqui, ó, subindo e descendo cerca, né? Então, você agrupa depois os níveis e tem como resultado o texto cifrado, né? A decriptografia acontece através da operação inversa, desde que você saiba quantos níveis essa cerca tem. Então, a chave de criptografia aqui é saber quantos níveis a cerca tem, certo? Para recriar essa mensagem original, né? Outro modelo aqui de criptografia pré-computacional é uma cifra em rota, né? Rote, né? Nesse caso aqui a mensagem ela é escrita de uma forma pré-definida, né? Então, por exemplo, em colunas, né? A chave, na verdade, chave de criptografia aqui, ela define a rota que a criptografia vai seguir. Então, dá um exemplo aqui, espiral para o interior, né? Do exterior para o interior, iniciando do canto esquerdo inferior. Então, por exemplo aqui, ó, a cifra em texto claro aqui ela é escrita em colunas, né? E depois eu crio aqui, então, meu texto cifrado. Então, é em espiral, começando do canto esquerdo inferior. Então, ela começa aqui e vai fazendo um caracolzinho, né? E tem como resultado aqui essa minha cifra, né? Essa saída aqui, esse texto cifrado. O inverso também é feito. E a outra, agora, exemplo de cifra aqui, já é uma cifra de transposição, né? Essa aqui é uma cifra de transposição de colunas. No caso da cifra de transposição, a mensagem de texto claro é escrita em linha, né, linha a linha, e a chave ela deve ser aqui um número de letras, né, então é uma palavra, sendo que o número de letras é igual ao número de colunas. Então, letras do texto em claro, né, deve ser igual ao número de colunas ali da chave, né. Então, por exemplo aqui, a chave de criptografia do texto em claro, não, desculpa, da cifra, da chave, né. Então, por exemplo, essa chave aqui, ó, limão. Então acontece, quantas colunas eu vou ter? O tamanho dessa minha chave. Uma, duas, três, quatro, 5 colunas. Então estão aqui as 5 colunas, né? Então a mensagem de texto claro, este é um exemplo, né? Então com a chave limão, 5 colunas. Então o que acontece? Eu crio 5 colunas aqui, está aqui numeradas, né? De 1 até 5, né? E escrevo o texto em claro aqui, ó. Este é um exemplo. E depois faço um padding aqui no final, né? Que é aquela encheção de linguiça até eu completar aqui a última coluna. Feito isso, o que, que eu faço? Agora eu pego essas letras, que são as minhas chaves, cada letra corresponde a uma posição de coluna aqui, né? E organizo elas, né? Porque na verdade aqui elas estão aqui, eu vou definir qual que é a primeira letra, então o A, no caso aqui é o primeiro, qual que é o segundo do alfabeto? É o I. O terceiro dessa minha chave do alfabeto é o L. Né? O quarto, o M e o quinto, O. Então, eu tenho aqui, né, a mensagem em texto claro e com a ordenação das minhas letras da minha chave. Então, eu pego aqui, depois pego essa chave aqui e organizo ela. Então, ó, a primeira coluna aqui, a segunda, a terceira, e depois faço a leitura disso aqui e tenho como sair do texto cifrado. Então, o inverso agora é, na verdade, pegar essa minha chave, né, verificar qual que é a primeira, qual que é a segunda e botar ela em ordem, né, botar elas em ordem de novo e eu vou ter o texto em claro, né. Então, isso aqui é um exemplo de transposição de colunas. Quando a gente trabalha com criptografia, a gente tem duas características dos algoritmos de criptografia ou das técnicas de criptografia, né, que eles tentam impor em cima
dos textos que eles tentam esconder, né? Eles tentam manter a privacidade. Né? Então, disse que se uma substituição acrescenta confusão à informação. Então, aqueles modelos tradicionais, cifra de Vigenère, cifra de César, eles acrescentam confusão na informação. E disse que a transposição, por exemplo, esses últimos exemplos agora que eu passei para vocês, eles apresentam, eles incluem difusão à informação. Então, qual que é a diferença entre confusão e difusão? Né? A confusão, ela torna a relação entre a chave de criptografia, chave K, e um texto cifrado mais complexa, de modo que seja difícil para um criptoanalista, né, o cara que vai deduzir ali o resultado da criptografia, né, deduzir qualquer propriedade dessa chave de criptografia a partir do texto cifrado. Já a difusão, ela embaralha o texto em claro, né, para que qualquer redundância seja eliminada no texto cifrado. Né? Lembra lá na cifra de César? Então, sempre que, por exemplo, eu tenho uma chave, né? Eu vou aplicar uma chave, por exemplo, 5. Né? Então, eu vou deslocar 5 caracteres para a direita. Então, por exemplo, o A sempre vai virar, deixa eu ver, A, B, C, D, E, F. O A sempre vai virar o F. Né? Então, todo A que eu tiver no texto em claro vai virar F. Então, uma análise, como vocês fizeram lá no exercício que eu pedi para vocês, é simples de deduzir isso. Agora, se eu faço uma difusão desses dados, realmente, então, é, hora vai ter F, hora vai ser G, hora, então isso fica difícil de analisar, fica complicado de se obter essa informação, né? Então, criptografia computacional, a gente estava falando até agora de criptografia pré-computacional, ou seja, criptografia feito, não digo à mão, mas de forma pré-computacional, ainda não no computador. Né? Agora a gente vai falar de criptografia dentro do computador. Né? Então, qual é a maneira mais segura de se manter um segredo, falando de um algoritmo de criptografia? A gente está falando de programa agora, né? Então, manter o algoritmo de cifragem e decifragem em segredo? Não, isso é uma falha de segurança, falha grave. Por quê? Era assim que funcionava no início, né, da criptografia. Então, eu criava um algoritmo, um programa que embaralhava os dados, os bits, né, e bytes. Né? Só que a segurança estava dentro desse meu algoritmo. Então, se esse algoritmo era vazado na internet e as pessoas tinham ciência desse algoritmo, eu perdi a segurança, porque elas já sabiam agora como ele embaralhava e desembaralhava as coisas. Né? Além disso, né, o criador do algoritmo também era a única pessoa que saberia como decriptografar essa informação. Então, é, é, uma, é uma falha de segurança grave. Né? Então, isso foi migrado para uma chave de criptografia. Então, o que acontece? Né, o criador de um algoritmo, ele cria um algoritmo, mas o segredo não está mais no algoritmo. Tanto é que a maioria dos algoritmos de criptografia são públicos. Vocês podem baixar o código-fonte dele da internet. Quer dizer, não são públicos, são open source. Né? Então, nesse modelo aqui, né, o algoritmo é capaz de manter o segredo, o algoritmo ele é capaz de manter o segredo mesmo que os dados, né, que todos conheçam a maneira como ele funciona. Então, o segredo não está mais no algoritmo, está na chave de criptografia que é utilizada para executar esse algoritmo. Então, o que acontece? O criador do algoritmo, ele vai criar o algoritmo, mas o Robson, por exemplo, ele vai usar uma chave que ele vai definir, não tem qualquer relação com o algoritmo em si. Então, mesmo o criador do algoritmo não consegue decriptografar os dados criptografados pelo Robson, porque só o Robson sabe a chave. Né? Então, agora sim a gente tem algo realmente seguro que vai depender, né, única e exclusivamente do seu próprio usuário. Né? Então, agora vamos para a criptografia computacional. Né? Um algoritmo de criptografia bem projetado, ao cifrar o mesmo texto com chaves diferentes, né, ele deverá produzir um texto cifrado completamente diferente. Né? Por quê? Chaves diferentes vão resultar em textos cifrados diferentes. Pode ser o mesmo texto, exatamente o mesmo texto. Né? Decifrar, então, o que isso quer dizer? Que decifrar um texto cifrado com uma chave errada, ele vai resultar num texto completamente aleatório e ininteligível, ou seja, vai dar um erro, vai sair sujeira, digamos assim, no resultado. Né? Então você não vai conseguir identificar, aquilo vai estar corrompido. Né? Então, se a chave utilizada for perdida, a princípio, né, o texto cifrado, teoricamente, não pode ser recuperado pelo mesmo algoritmo de criptografia. Então, por exemplo, eu usei um algoritmo X, apliquei uma chave Y, perdi a chave, eu não sei agora qual que é a chave, lascou. Então, eu não consigo decriptografar.
né? Porque o que acontece, não dependo mais do algoritmo para decriptografar, eu dependo da chave. Se eu não tenho mais a chave, se eu não tenho essa chave, então eu não consigo mais decriptografar esse texto cifrado. Né? Agora a gente consegue dividir, tá, na área computacional, nós temos basicamente dois tipos de criptografia. Criptografia simétrica e criptografia assimétrica. O próprio nome já diz. Criptografia simétrica, algo simétrico é algo igual. Né? Então, teu rosto é simétrico, então os dois lados do teu rosto são iguais. Né? Então, o que acontece? Simétrico quer dizer, então, que tanto na hora de criptografar quanto na hora de decriptografar, eu uso a mesma chave de criptografia, certo? Assimétrico quer dizer o quê? Que são diferentes. Então, eu uso uma chave para decriptografar e outra chave para decriptografar, certo? Simétrico é a mesma chave dos dois lados, para os dois procedimentos, e assimétrico é uma chave diferente para cada procedimento. Então, agora eu vou explicar o que é criptografia assimétrica. Então, nesse tipo de criptografia, né, como eu falei antes, a mesma chave vai ser utilizada tanto para criptografar quanto para decriptografar a mensagem. Então, nesse caso aqui, é necessário que o emissor envie, né, digamos, uma comunicação, uma troca de e-mails. Então, a pessoa que está enviando um e-mail criptografado, ela envia também uma chave, a chave de decriptografia para a pessoa que vai receber esse e-mail, porque senão ela não consegue decriptografar esse e-mail. Aí vem o grande problema da chave de da criptografia simétrica. Como que eu troco essa chave? Manda por e-mail, né, por outro e-mail a chave. Mas se alguém pegar esse outro e-mail, ele decriptografa a minha mensagem. Manda pela internet, mas se alguém pegar o pacote, decriptografa a minha mensagem. Manda num pendrive, mas se alguém copiar esse arquivo do pendrive, decriptografa a mensagem. Por telefone, não, também decriptografa, né? Pois se tiver alguém escutando, fizer uma escuta no telefone, também vai pegar essa mensagem. Complicado, né? Talvez ali, então, soprar no ouvido da pessoa. Provavelmente, talvez não dê problema. Agora, num mundo globalizado, e principalmente agora com o Covid, né? Você não pode ficar ficando perto das pessoas, né? Então, realmente vai ficar complicado. Então, o grande problema da criptografia simétrica é a troca da chave. Né? Por quê? É a mesma chave para criptografar e decriptografar. Como que eu envio essa chave para um cara que está, por exemplo, sei lá no Japão? Né? Como é que eu vou enviar de forma segura essa chave para ele? Né? Então, esse é o grande problema da criptografia simétrica. Do ponto de vista de desempenho, ele é muito superior, muito mais rápido do que a criptografia assimétrica, onde tem chaves diferentes. Mas o problema dele é justamente essa troca de chaves. Esse que é o complicado. Tá? Então, num processo aqui de criptografia simétrica, vamos assumir que, por exemplo, eu tenho uma mensagem de origem aqui, eu vou aplicar, né, o algoritmo de criptografia em cima dessa mensagem de origem e vou ter aqui como sair do texto cifrado. Vou enviar esse texto cifrado para o meu destino aqui. Né? E eu preciso mandar a chave que eu usei para criptografar essa mensagem, né, também para o destino, para que ele possa decriptografar a mensagem. A questão é justamente isso aqui, ó. Como é que eu envio essa chave para um canal seguro? Esse é o grande problema. Né? Então, quem estiver aqui escutando, analisando mensagens no meio do caminho, na verdade não vai ver, né? Vai ver aqui um monte de texto cifrado passando aqui, né? E não vai conseguir entender a mensagem. Então, quando esse cara receber a mensagem cifrada, ele vai aplicar o algoritmo de decriptografia com a chave que ele recebeu lá da origem e vai ter como resultado o texto em claro aqui, né? Que é o texto original, né? Então, justamente é como estabelecer esse canal seguro de comunicação entre a origem e o destino. Esse é o grande problema da criptografia simétrica. Aí vem a criptografia assimétrica para tentar ajudar a resolver esse problema. Né? Na criptografia de chave simétrica, a gente também chama de chave privada, ou seja, aquela que é igual dos dois lados, a chave ela deve ser compartilhada entre os dois elementos comunicantes. Né? Então, o grande problema é garantir um meio seguro para o compartilhamento dessa chave. Então, para resolver esse problema, em 1976, um dos primeiros artigos que foi publicados para resolver esse tipo de problema é um artigo de Diffie-Hellman, né? Whitfield Diffie e Martin Hellman. Né? Então, tanto é que o algoritmo de criptografia de chave público-privada, né, que é o que a gente chama, né, ou criptografia de chave pública, ou criptografia assimétrica, também conhecido, o primeiro algoritmo é um algoritmo conhecido como Diffie-Hellman.
né? Então, o que trazia de diferente nesse artigo de olha só, 1976 é utilizado, em 77 foi publicado um novo artigo, que é o que é utilizado até hoje, né, na parte de certificado digital, depois a gente vai ver. Então, o que acontece? Lá em 76, tá, eles publicaram um artigo, e esse artigo descrevia um método onde o estabelecimento de chaves não necessitava aí de um canal seguro previamente estabelecido, como a criptografia simétrica precisa. Né? Então, esse módulo acabou sendo conhecido como criptografia assimétrica ou criptografia de chave pública. Né? Como eu disse para vocês, nos anos seguintes, diversos sistemas assimétricos foram propostos. Um dos mais conhecidos é o RSA, né? Que é utilizado até hoje. Tá? Então, na criptografia assimétrica, ou seja, onde eu tenho duas chaves diferentes, né? A chave utilizada para criptografar é diferente da chave utilizada para decriptografar. Né? Então, toda vez tu não cria uma chave, tu cria um par de chaves. Né? Então, quando a gente cria esse par de chaves, e ele sempre é criado instantaneamente, porque uma está relacionada à outra. Né? Tu pode criar duas vezes um par de chaves. Né? Esse par de chaves sempre cria uma chave pública e uma chave privada. A chave pública é aquela que você vai disponibilizar para as pessoas que querem comunicar contigo. E a chave privada é aquela, né, que você vai deixar escondido, que ninguém pode ter acesso. Tá? Já vou explicar o que é cada uma delas. Toda vez que tu cria esse par de chaves público-privada, eles são criados os dois ao mesmo tempo na mesma criação. Eu posso criar, por exemplo, para o meu e-mail, dois pares de chaves público-privada, só que eles não têm relação um com o outro. São duas chaves completamente diferentes. Né? Então, esta chave privada, né, só funciona com esta chave pública e vice-versa. Se eu criar mais um par de chaves público-privada, essa chave pública não funciona com essa chave privada e vice-versa. Então, uma está sempre relacionada à outra. É quase um yin yang aqui. Então, vamos entender o que é a chave pública. A chave pública é utilizada, tá, exclusivamente para criptografar dados. Falando de privacidade, ou seja, de esconder informação, a chave pública é usada para criptografar dados. Ela é disponibilizada por quem criou a chave, por o detentor dessa chave público, esse par de chaves público-privada, né, na internet, para que as pessoas que queiram comunicar com ele de forma criptografada enviem mensagens para ele. Né? Então, o que acontece? Imagine que eu criei um par de chaves público-privada. Minha chave pública eu botei no site, no meu site, né, para vocês poderem utilizar, e minha chave privada eu deixei escondido comigo. A minha chave pública, então, se vocês quiserem mandar uma mensagem para mim criptografada, onde somente o Robson possa abrir o conteúdo dessa mensagem, vocês vão lá no meu site, vão pegar a minha chave pública, vão criptografar o e-mail com a minha chave pública e vão enviar essa cifra para mim. Né? E eu, quando receber essa cifra, eu vou utilizar a minha chave privada para decriptografar as mensagens. Então, a chave privada é utilizada exclusivamente, nesse primeiro momento, para decriptografar os dados. E ela deve ser mantida em segredo, porque, né, qualquer pessoa pode, se alguém pegar essa chave privada, outra pessoa pode decriptografar uma mensagem que seja destinada a mim. Né? Então, aqui nós temos, deixa eu botar aqui no desenho que fica mais fácil de entender. Imagine que, por exemplo, eu tenho o Manuel, né, desse lado, e o Manuel quer mandar uma mensagem para o João. Né? Só que o Manuel tá com a cara de emburrado, o Manuel quer mandar essa mensagem para o João, e ele quer que somente o João leia essa mensagem, não quer que mais ninguém leia essa mensagem. Então, como é que na criptografia assimétrica, como é que vai funcionar aqui? Então, o Manuel tem uma mensagem original aqui, em texto claro. O que o Manuel vai fazer? Vai procurar a chave pública do João. Então, ele vai usar a chave pública do João, vai aplicar o algoritmo de criptografia, então vai encriptar, vai cifrar a mensagem original utilizando a chave pública do João. Não tem nada a ver com a dele. Chave pública do João. Então, o que acontece? Como resultado desse algoritmo, eu vou ter uma mensagem cifrada ou encriptada. Né? Qualquer um que tente abrir essa mensagem não vai conseguir. Por quê? Porque essa mensagem só pode ser decriptografada, decifrada, com a chave privada do João. E, a princípio, o único que tem a chave privada do João é o próprio João. Então, a Maria não tem e nem o próprio Manuel. Então, uma vez que ele cifre essa mensagem, o Manuel não consegue, ele não tem informação suficiente para transformar isso aqui na mensagem original. Então, se ele tinha a mensagem original, utilizou a chave pública do João, criptografou a mensagem, tem a mensagem cifrada e apagou a mensagem original, ele não consegue retornar mais para a mensagem original, porque a decriptografia só acontece com a chave privada daquela chave pública.
relacionada a essa chave pública. E o único que tem a chave privada da chave pública do João é o próprio João. Então ele manda essa mensagem para o João vai receber aqui essa mensagem e vai aplicar o algoritmo de decriptografia para obter a mensagem original. Quando ele aplica o algoritmo de decriptografia, ele vai usar a sua própria chave privada. Ah, mas agora digamos que o João queira responder a mensagem para o Manuel. Então o que o João vai fazer? Ele vai pegar uma mensagem original, vai procurar ali a chave pública do Manuel, vai criptografar essa mensagem com a chave pública do Manuel, vai ter como resultado uma mensagem cifrada e vai enviar para o Manuel. O Manuel vai receber essa mensagem cifrada, vai aplicar o algoritmo de criptografia e vai utilizar a sua própria chave privada do Manuel, para que ele obtenha agora a mensagem original novamente. Então assim eu faço fluxo de ida e volta. Certo, pessoal? Então dessa forma torna-se possível aí o compartilhamento de chaves, chave pública, vocês podem compartilhar tranquilamente na internet, sem comprometer a segurança do sistema criptográfico, né? Sendo assim, as chaves públicas são distribuídas entre as pessoas que desejam aí se comunicar, mantendo o sigilo sobre as suas chaves privadas. Chave privada é aquela que você sempre esconde. Então, essa técnica possibilita também a realização de assinaturas digitais, como a gente vai ver para frente, sem que para isso seja necessária a presença de uma terceira fonte confiável. Né? Eu teria que ter alguém que autentica isso. Né? Então, mais para frente a gente vai discutir um pouquinho sobre a assinatura digital. Então, para grandes quantidades de informações, algoritmos assimétricos, ou seja, a criptografia chave público-privada, ela é lenta. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Em um algoritmo assimétrico, ou seja, chave pública, eu consigo criptografar de 20 a 200K por segundo. Num algoritmo simétrico, ou seja, aquele que é a mesma chave dos dois lados, eu consigo criptografar em torno de 30 megabits por segundo. Ou seja, é extremamente mais rápido, muito mais eficiente. O único problema do algoritmo simétrico é a troca da chave. Mas agora, com essa situação do criptografia assimétrica, eu posso fazer uma jogada aqui, uma gambiarra, né? E essa gambiarra se chama envelopamento digital. Então, o que é esse envelopamento digital? Uma solução comumente aplicada para utilizar uma combinação entre criptografia simétrica e assimétrica. Vocês usam isso com muita frequência, só não sabem o que é isso. Tá? Então, imagine aqui, eu vou colocar uma situação aqui. Imagine que vocês estão criptografando uma comunicação. Olha só a diferença de velocidade desse cara para esse cara. Se todo pacote que eu enviar tem que ser criptografado e todo pacote que eu receber tem que ser decriptografado antes de eu abrir na minha aplicação, digamos que seja um site que vocês estão abrindo, site do e-mail de vocês, então olha só a diferença de velocidade desses caras. Então é muito mais interessante que eu aplique criptografia simétrica no meu site, senão meu site vai começar a ficar lento. E não é por causa da internet, é porque ele demora muito para decriptografar cada pacotinho de mensagem. Né? Ou criptografar, se ele está enviando os dados, cada pacotinho de mensagem. Lembrando que numa comunicação entre, por exemplo, o servidor de e-mail e o navegador de vocês, o servidor tem que criptografar o pacote, enviar para vocês, vocês vão receber, vão decriptografar o pacote para aparecer no navegador. Se vocês mandam uma mensagem para o servidor, mesma coisa, vocês vão criptografar o pacote do lado de vocês, enviar para o servidor vai decriptografar o pacote para interpretar lá dentro do servidor. Então, cada troca de pacote numa comunicação de e-mail são 2 operações de criptografia. Então, trabalhar com criptografia simétrica tornaria os sistemas extremamente lentos. Então, a gente usa essa gambiarra aqui, que é o envelopamento digital, que é, na verdade, uma combinação de soluções de criptografia simétrica e assimétrica. Como é que isso vai funcionar? Então, o que acontece? Nessa solução, né, a combinação é utilizada. Então, você cria uma chave. A criptografia simétrica é muito mais rápida, muito mais eficiente. O problema dela é justamente a troca da chave. Mas agora eu tenho um mecanismo eficiente que não precisa, né, de criptografia, que não precisa ali de um canal seguro para comunicar, que é a criptografia assimétrica. Então o que eu faço? Eu crio uma chave simétrica, né, e envio essa chave simétrica para o meu outro par comunicante, para o meu destinatário, cifrada de forma assimétrica. Entende? Então o que acontece? Eu vou lá, pego a chave pública do receptor de uma mensagem que eu vou comunicar, eu vou enviar os dados, por exemplo, pego a chave pública dele e cifro uma chave simétrica com aquela chave pública, ou seja, uma chave assimétrica. Envio para ele, ele vai receber, vai decriptografar aquela mensagem, só ele pode decriptografar aquela mensagem porque só ele tem a chave privada dele. A hora que ele abrir aquela chave privada, o que vai ter lá dentro? Uma chave simétrica. Né? Então agora eu troquei a chave.
aquele problema que eu tinha lá da chave simétrica, agora eu resolvi. Então eu criei um canal seguro utilizando criptografia assimétrica. Então, como a criptografia assimétrica é muito lenta, eu não uso ela para todos os dados, eu uso ela só para a primeira comunicação, que é justamente a troca da chave, que são alguns poucos bytes. E daqui para frente, a partir do momento em que eu troquei a chave simétrica, e a chave simétrica está lá segura no meu destino, eu consigo comunicar dali para frente através de criptografia simétrica. Né? Então, eu uso criptografia assimétrica no início, para troca da chave simétrica, troco a chave e depois dali para frente todos os dados são criptografados de forma simétrica, porque é muito mais rápido. Essa gambiarra aqui que eu falei para vocês, ou esse envelopamento digital, vocês conhecem, tá? Então aqui está um esquema. Então, digamos aqui, ó, eu tenho um texto em claro, quero mandar essa mensagem. Digamos que isso aqui é um arquivo muito grande. Um arquivo, sei lá, eu quero criptografar um filme lá de 4,5 GB. Né? Então, pô, se eu fizesse isso com criptografia assimétrica, ele ia demorar muito, porque ele é muito lento. Então, vou fazer com criptografia simétrica, porque é muito mais rápido. Então, eu faço com criptografia simétrica, só que eu tenho o problema da troca da chave. Então, o que eu vou fazer com essa chave? Eu vou pegar essa chave simétrica, vou pegar a chave pública do meu destinatário e vou criptografar essa chave simétrica com a chave pública do meu destinatário. Então, aqui eu tenho um texto cifrado, né, que nada mais é do que a minha chave simétrica cifrada com a chave pública, e aqui o texto cifrado com a criptografia simétrica propriamente dito. Lá no meu destino, o que eu vou fazer? Eu vou receber, então, a chave simétrica criptografada com uma chave assimétrica, com a chave pública do destinatário, vou pegar a minha chave privada, vou decriptografar esse cara e, como resultado disso aqui, eu tenho a chave simétrica. Né? Então, agora eu pego esse texto cifrado de forma simétrica, e agora que eu já tenho a minha chave simétrica, eu aplico o algoritmo de decriptografia simétrico e tenho como resultado o texto em claro. Então, agora o que acontece? Eu só usei criptografia assimétrica, ou seja, aquela bem lenta, só para esconder a chave. Porque aqui, ó, a chave simétrica, porque aqui eu usei, ou seja, na parte mais pesada do meu processamento, eu usei o meu algoritmo mais eficiente, ou criptografia simétrica, certo? O cara que vocês normalmente utilizam bastante que faz isso é o TLS. O TLS é a versão nova, né, o nome novo do SSL, né, que é um padrão de comunicação, de segurança, né, foi desenvolvido pelo Netscape lá em 1994, o nome dele era SSL, né? Hoje em dia vocês conhecem ele como TLS. E esse TLS, nada mais é do que quando você abre, por exemplo, um navegador HTTPS, esse Szinho que tem ali do lado, quer dizer que toda a comunicação que está passando ali está passando de forma criptografada. Ou seja, ninguém consegue abrir no meio do caminho aquela comunicação, né? E esse S, ele é implementado através desse protocolo, TLS. Vocês podem implementar esse TLS em cima de qualquer tipo de protocolo TCP. Né? Os protocolos TCP vocês viram lá nos sistemas de comunicação, lá no primeiro módulo. Certo, pessoal? Então ele vai criar um canal criptografado entre o servidor e o cliente, baseado nessa técnica de envelopamento que vocês acabaram de ver. Né? Então o que acontece? O TLS, né, ele opera, é uma camada adicional, digamos, ali na comunicação da aplicação, né, que ele opera entre a camada de aplicação e a camada de transporte, lembrando da pilha TCP/IP lá que vocês viram lá na disciplina de sistemas de comunicação no semestre anterior. Ele torna-se, assim, dependente do protocolo utilizado na camada de aplicação. Então, o que acontece? Vocês podem criar comunicação segura, independente de qual seja o protocolo da camada de aplicação. Então, protocolo da camada de aplicação, HTTP, FTP, né? HTTP do navegador, FTP para troca de arquivo, os do e-mail, SMTP, IMAP, POP. Então, qualquer outro tipo, o MQTT agora, que é para a internet das coisas, então, COAP, todos esses protocolos que são da camada de aplicação, eles podem ser aplicados, pode ser aplicada a criptografia na comunicação deles. Né? E, por padrão, a gente adiciona o S no final do nome do protocolo para dizer que ele está criptografado. Então, quando vocês abrem o navegador e veem que agora não é mais HTTP, virou HTTPS, que significa que aquele canal de comunicação, ou seja, os pacotes estão sendo enviados criptografados entre a máquina de vocês, a aplicação de vocês e o servidor do qual vocês estão comunicando. Depois a gente vai fazer uma brincadeira prática para vocês verificarem isso de forma mais interessante. Então isso aqui, na verdade, é o handshake, ele é como é que funciona o SSL, né?
Então, o cliente SSL, digamos, o navegador de vocês vai conectar no servidor de e-mail do Gmail. E o canal tem que ser criptografado para vocês botarem a senha no site, né? Senão alguém pode estar olhando a comunicação de vocês e vai ver qual que é o usuário e senha que vocês estão utilizando. Né? Então, a primeira coisa que ele vai fazer, né, o cliente ali, né, a máquina de vocês vai mandar um hello e vai dizer quais que são os algoritmos que ele suporta, porque eu posso ter uma lista de algoritmos que eu sei trabalhar e lá no servidor pode ter uma outra lista de algoritmos de criptografia que o servidor trabalha, né? Então eu tenho que ver algum algoritmo que os dois entendam, né? E também eu vou usar um número aleatório, vou enviar um número aleatório lá para o servidor. O servidor vai receber essas mensagens e vai devolver aqui qual algoritmo que ele escolheu da lista que o cliente trabalha, qual algoritmo que ele escolheu que ele também trabalha, e um número aleatório também, de volta. Além disso, vai enviar um certificado, que é o certificado digital do servidor. Né? Esse certificado depois é recebido aquilo pelo cliente e esse cliente autentica esse certificado. Depois eu vou explicar para vocês como é que se autentica o certificado digital e o que tem dentro desse certificado digital. Mas, dentre outras coisas, né, o que tem dentro do certificado digital é a chave pública do servidor. Então, ele recebeu aqui a chave pública. Pegou a chave pública, ele vai gerar agora um valor aleatório, que a gente chama que é senha pré-master, né, e criptografa a chave, uma chave, né, simétrica com a chave pública que ele acabou de receber do servidor. E envia essa senha pré-master, né, criptografada com a chave pública do servidor para o servidor. O servidor recebe essa senha pré-master, decriptografa ela com a chave privada do servidor, né, e agora eu tenho a chave pré-master dos dois lados da comunicação. Essa chave pré-master, na verdade, ela é utilizada para gerar diversas chaves depois de tempos em tempos na comunicação. Então, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai calcular a chave com base nessa senha pré-master em um número de semente gerada aqui, do número aleatório que foi gerado dos dois lados, e daí eles vão definir uma chave simétrica como resultado, né? E daí agora ele finaliza essa comunicação, que é a troca de chaves, né, entre o cliente e o servidor, finalizou a comunicação aqui, opa, e agora, daqui para frente, né, dessa parte aqui, dessa linha aqui para baixo, ele transmite os dados já criptografados de forma simétrica e funcional. Então, isso aqui, ó, esse passo, esse handshake aqui, ó, até aqui, ó, nada mais é do que essa parte aqui, ó, esses dois desenhos aqui, tá, pessoal? Vamos para a assinatura, então. Falamos da criptografia simétrica, que é a mesma chave dos dois lados. O problema dela é a troca da chave. Falamos da criptografia assimétrica, que são chaves diferentes dos dois lados, uma pública e outra privada. Criptografa os dados com a pública, decriptografa com a privada. Né? E falei do envelopamento digital, que é para otimizar o desempenho de comunicação, né? Uma vez que a chave assimétrica ela é muito pesada. Né? Então eu uso criptografia assimétrica apenas para trocar a chave simétrica e daí o resto dos dados são trocados completamente de forma simétrica, porque o desempenho é muito melhor. Sendo assim, então agora a gente vai para a parte de assinatura e certificação digital. Tá? A gente vai puxar de volta essa parte de criptografia assimétrica para discutir um pouquinho essa parte de assinatura e certificação digital. Então, o que é uma assinatura eletrônica? Né? Assinatura eletrônica trata-se aí de uma adoção de um símbolo ou método realizado por meio eletrônico com a intenção de permitir a autenticação das partes comunicantes. A gente tem vários exemplos aqui de assinatura eletrônica. Por exemplo, o nome no final de uma mensagem de e-mail é uma assinatura eletrônica. Uma saída de um dispositivo biométrico por reconhecimento de uma impressão digital ou o resultante de uma dupla usuário e senha para ver se está autenticado ou não, também pode ser uma assinatura eletrônica. Né? Dentre outras coisas de assinatura eletrônica, a gente tem as assinaturas digitais. Então, a assinatura digital é um tipo de assinatura eletrônica. Né? Ela é obtida através da utilização de sistemas criptográficos assimétricos, ou seja, aqueles que têm chaves diferentes, uma chave pública e uma chave privada. Na vida cotidiana, né, a autenticação de muitos documentos legais, por exemplo, no cartório, é determinado pela presença de uma assinatura autorizada. Então, por exemplo, você não pode utilizar uma cópia, você tem que ter um documento com uma assinatura autenticada, digamos assim. Né? Você vai lá no cartório e alguém vai botar um selo e vai assinar dizendo, olha, esse documento aqui é real. Né? Como é que a gente vai fazer isso no sistema computacional? Como é que a gente possibilita, a gente vai possibilitar a assinatura de documentos digitais, por exemplo, de modo que esses não sejam forjados em sistemas computacionais? Essa é a grande pergunta
quando você começa a falar de assinatura digital, né? Então, assinatura digital, de uma forma ampla, é um sistema através do qual uma parte possa enviar aí uma mensagem assinada para outra parte, de forma que o receptor possa verificar a identidade alegada do emissor, né, para dizer, olha, realmente, vocês receberam um e-mail do Robson, realmente foi o Robson que mandou esse e-mail. O emissor não possa repudiar o conteúdo da mensagem. Imagine que eu mandei uma mensagem, um e-mail para vocês, dizendo que, sei lá, todo mundo foi aprovado com 10, ninguém mais precisa assistir aula. Então eu não posso, né? Daqui a pouco daí vocês vão lá, pegam essa mensagem e falam lá para o diretor lá, ó, o professor não quer mais que a gente assista a aula, né? Daí o diretor vem perguntar pro Robson, não, mas o que é isso, Robson? Não vai mais vai dar aula, né? Não vai mais dar aula? Aí o Robson vai falar, não, não falei nada. Então isso é repudiar, né? Eu não posso negar o que eu fiz, né? Então essa é uma maneira. E o terceiro ponto, o receptor não tem a possibilidade de forjar ele mesmo a mensagem. Imagine que vocês vão lá, criam um e-mail forjado dizendo, olha, aparece lá agora na direção dizendo, ó, o Robson disse aqui que mandou um e-mail aqui para todo mundo, está todo mundo aprovado com 10. Né? Vocês não possam forjar essa informação. Então são 3 pontos aqui simples para a gente tentar entender um pouquinho sobre a assinatura digital. Então um exemplo que eu vou dar aqui, né, é o mesmo exemplo que eu dou lá para o pessoal da ciência da computação, tá? Com ações. Imagine então que você tem um cliente, né? E o cliente ele tem lá um acionista, né? Um agente, na verdade, né? De ações que ele deixa o dinheiro com esse agente e esse agente que compra as ações para esse cliente, né? Então, imagine que o cliente manda o agente comprar um lote de ações. Ah, digamos que o cliente seja eu e eu mandei lá o meu agente comprar 50 mil reais em ações. Imagine que o agente ele precisa ter certeza que que o cliente realmente é quem ele diz ser. Então, imagine que o meu agente lá ele recebe um e-mail dizendo que é o Robson e disse que era para comprar 50 mil reais em ações da, sei lá, da Petrobras. Né? Ele precisa ter certeza, porque ele vai gastar 50 mil reais do meu dinheiro. Ele precisa ter certeza que realmente fui eu que mandei ele comprar. Porque senão daqui a pouco ele compra lá e daí fala, ó, Robson, já comprei as ações. Eu falo, não, não mandei você comprar nada. E ele vai ter que pagar esses 50 mil reais. Né? Então ele precisa ter certeza de que o cliente realmente é quem diz ser. Isso é um ponto. Vamos para o próximo. Então imagine que após a compra o valor das ações cai abruptamente. Eu mandei lá, digamos que ele resolveu esse problema, ele confirmou que realmente foi o Robson que mandou comprar 50 mil reais em ações da Petrobras e no outro dia deu um problema lá, sei lá, descobriram o rolo e as ações da Petrobras lá caíram o valor absurdamente, né? Então aquele meus 50 mil reais lá viraram em, sei lá, em 100 reais, porque as ações não estão valendo mais nada. Isso pode acontecer, é bem comum acontecer, tá? E daqui a pouco eu vou lá e falo pro meu agente, né, que não, eu não mandei você comprar, né? Você comprou porque quis, se vira. Né? Então o agente ele precisa garantir que o cliente não possa negar a operação que ele mandou a gente fazer. Então eu não posso, né? Não tenho como dizer pro meu agente lá, dizer, ah, não, eu não fiz, não pedi para você comprar, você comprou porque quis. Então isso não pode acontecer. Né? Digamos que isso também seja resolvido. Vamos para o terceiro ponto. Digamos que é o contrário agora. Após a compra, digamos, as ações, sei lá, eu comprei ações de uma empresa lá, sei lá, comprei 1.000 ações por 100 reais. Agora, cada ação ali, no outro dia descobriram uma mina de ouro lá, sei lá o que aconteceu, e agora cada ação daquela vale 1.000 reais. Então, assim, eu comprei, sei lá, 1.000 ações, então agora eu estou com 1 milhão de reais. Não, não, 100 mil reais. Né? Não, 1 milhão de reais. Então, gastei lá, sei lá, 100 mil reais, virou 1 milhão de reais, 1.000 ações. Então, o que acontece? Agora, agora pode ser o contrário. Então, a gente pode afirmar, não, o Robson pediu para mim comprar, e pode ter dado muito lucro. Né? A gente vai afirmar, não, o Robson pediu para comprar uma ação eu comprei para ele. O resto eu comprei por conta, né? E ele vai querer dar o golpe no cliente. Então, o agente não pode criar uma informação, ele não pode ir lá e criar um e-mail, por exemplo, dizendo que o Robson pediu para comprar somente uma ação, não 1.000 ações, né? Não, ele não consegue forjar essa informação para salvaguardar o outro lado também, certo, pessoal? E daí isso entra no que a gente chama de assinatura de chave pública, que é justamente porque a gente está usando criptografia assimétrica, ou seja, criptografia de chave pública. Então a gente chama de assinatura de chave pública justamente por causa disso. Então a criptografia de chave pública ajuda a resolver o problema da distribuição de chaves. Então como é que eu distribuo as chaves?
ela também resolve outras duas questões, autenticação e não repúdio. Tá? Vou explicar já para vocês. Então, quando se usa um algoritmo aqui que existe de criptografia assimétrica, o RSA, por exemplo, significa que qualquer texto simples que tenha sido cifrado com uma chave pública somente pode ser decifrado com a sua respectiva chave privada. Até aí tudo bem, foi o que eu estava explicando até agora. Mas agora, eu pergunto para vocês, e se for ao contrário? Se em vez de eu cifrar, se eu encriptar a minha mensagem com a chave pública, eu encriptar ela com a chave privada, o que acontece? Então, o que aconteceria se esse texto fosse cifrado com a chave privada? Ao contrário, né? Então, ao cifrar um conjunto de dados com a chave privada, somente a sua respectiva chave pública, né, consegue decifrar esse dado. Pô, professor, mas você não falou que a chave pública todo mundo tem acesso? Então não vai adiantar nada. Então, isso não vai adiantar nada para manter segredo. Certo, exatamente, está correto. Só que tem outro detalhe. Além disso, tem outro detalhe. Qual que é o benefício, então, que eu tenho? Se eu, né, decriptografei com a chave pública e decriptografei corretamente, quem que é a única pessoa que poderia ter criado aquela criptografia? A única pessoa seria o detentor da chave privada. E quem que é o único detentor da chave privada? O Robson. Né? Então isso faz com que vocês autentiquem o usuário, porque o único que poderia ter mandado aquela criptografia e que eu poderia ter decriptografado com a chave do Robson e decriptografado corretamente é o Robson. Então não foi outra pessoa que mandou, foi o Robson que mandou essa mensagem. Ou alguém que roubou a chave privada do Robson. Também pode acontecer. Né? Mas tem que ter alguém de posse da chave privada do Robson. Espera-se que seja somente o Robson que tenha isso. Então qualquer documento cifrado com uma chave privada nada mais é do que uma assinatura digital. Na verdade, a gente não cifra o documento inteiro. A gente cifra um pedacinho do documento. Né? Então, você cifra o documento com a chave pública da pessoa, né? Então vai estar criptografado, e um pedacinho ali do documento tu cifra com a tua chave privada para garantir que realmente aquele documento foi criptografado e foi enviado por você. Né? Então, essa é a assinatura digital. É uma assinatura, né? É um fragmento de dados oriundos aí de mensagens de chave pública. Então, trata-se de uma maneira de confirmar que o conteúdo de uma mensagem é de uma pessoa quem ela disse ser, garantir autenticar a origem da mensagem, né? Permite também verificar se os dados não foram alterados. Por quê? Porque dentro desse sistema de criptografia existe verificação de integridade, né? É quase como se fosse um hash ou MD5 lá da comunicação do TCP. Então, o que ele faz? Ele vai, lá quando você envia um pacotinho TCP, né, no finalzinho do pacotinho TCP, ele adiciona ele vai fazer um hash, ou seja, um cálculo lá, e aquela sequência de bits, naquela sequência vai resultar num número. Né? E qualquer alteração que exista naquela sequência de bits, né, deveria resultar em um outro número no final, né, do pacote. Então o que acontece? O TCP ele faz o cálculo na origem e vê qual que é o número que resultou nisso e inclui esse número no finalzinho do pacote. Quando chega lá no destino, né, o destinatário da mensagem vai receber essa mensagem, ele vai fazer a verificação de integridade. O que ele vai fazer? Ele vai pegar aqueles dados, vai fazer de novo o cálculo, porque esse cálculo é um algoritmo aberto, simples, né? Vai fazer o cálculo. Quando ele fizer o cálculo dos dados que estão ali dentro daquela mensagem, ele vai ter um número. Ele vai pegar esse número que ele calculou e vai comparar com o número que foi calculado pela origem, que está ali dentro do pacote. Se os números forem exatamente iguais, significa que não houve nenhuma alteração na sequência de bits do pacote que foi enviado. Se os números não baterem, significa que alguma coisa mudou. Ou foi alterado o bit na mensagem, no meio do caminho, ou até mesmo no número, num pedaço de bits que se refere ao número, mas aquele pacote ele não está mais íntegro, ou seja, houve inversão de bit no meio da comunicação. Ele descarta o pacote, né, e espera o envio de um novo pacote. Né? Então a verificação de integridade basicamente é isso, e é basicamente isso que ele vai fazer. Então acontece, ele vai fazer a verificação de integridade da chave, né, para verificar se não houve alteração, né, nessa criptografia. Então, além de criptografar os dados, eu ainda garanto a integridade desses dados, né, a nível lá da camada de aplicação, na camada de segurança, no caso aqui, né, para garantir que não houve inversão de bits aqui nessa comunicação. Várias leis estão sendo criadas aqui de forma a declarar a assinatura digital como uma maneira de associar juridicamente aí assinaturas de documentos. Tanto é que a maioria das assinaturas de documentos hoje dentro do IFSC é feita de forma digital.
muito do judiciário também já está utilizando sistemas de assinaturas digitais, né, para validar documentos. Então, cada vez menos a gente utiliza papel ou assinatura no documento, né, em cartório. Cada vez mais a gente está usando sistemas computacionais e as assinaturas, né, dos documentos, e são assinaturas legais, né, estão sendo feitas em documentos virtuais através de assinatura digital. Certo, certo, pessoal? Desculpa. Então, a função hash que eu estava falando para vocês, ela é usada para garantir a integridade das informações, né? Então, é utilizada na assinatura digital, bem como na transmissão de mensagens e transferência de dados, como eu estava explicando para vocês no exemplo do TCP. Então, alguns algoritmos de hash, por exemplo, o MD4, MD5, SHA1, né, são exemplos de algoritmos que fazem cálculo de hash. Tá? Um exemplo aqui, por exemplo, né? Então, o usuário A envia ao usuário B o texto, o resultado da função hash aplicada sobre esse texto. O usuário B, ao receber o texto, aplica sobre essa função hash, a função hash, né? E compara o resultado obtido de forma local com o resultado enviado por A. Se os resultados forem iguais, o texto está íntegro. Caso contrário, o texto foi modificado no meio do caminho. Então, basicamente, essa é o modus operandi de uma função hash, seja ela qual for. Tá, pessoal? Então, dentro de uma comunicação de dados, dentro de um algoritmo de criptografia, ou até mesmo quando vocês vão baixar, se vocês vão baixar um arquivo muito grande da internet, normalmente tem lá junto, então tem o nome do arquivo e tem o nome do arquivo .md5. Para que serve aquilo? Imagine que você ficou lá um tempão esperando lá baixar, sei lá, 5 GB de um arquivo lá, né? E você não sabe se aquele arquivo, no meio desse download, não deu problema. Então, o que acontece? Eles normalmente disponibilizam o MD5, que é um hash daquele arquivo, para que antes de você trabalhar com aquele arquivo, executar aquele arquivo, ou rodar, digamos que seja um filme, alguma coisa assim, você calcule o MD5 na tua máquina local para ver se não houve erro na comunicação. Se você calcular e tiver problema, você sabe que algum erro deu. Então você tem a oportunidade de ir lá e baixar o arquivo de novo, né? Porque provavelmente deve ter sido um erro na comunicação, certo? Ou no armazenamento, na hora de gravar o arquivo na máquina, né? Também pode acontecer, certo, pessoal? Então, basicamente, a função hash aqui, esse aqui é só um desenho daquilo que foi explicado, então, texto em claro, eu calculo a função hash aqui e tenho como resultado um número, né? Que é o resultado da função hash sobre esse texto em claro. Eu pego esse número e envio para o B. Então, o B vai receber o texto, vai aplicar ele mesmo a função hash e vai ter um resultado que foi calculado por B, da função hash do texto que foi enviado por A. Ele vai guardar esse texto aqui e vai pegar o texto que o resultado que foi calculado lá em A, que foi enviado para B, e vai comparar esses dois. Se os dois forem iguais, então o texto está ok. Se der diferente, deu algum problema. Esse problema pode ter sido tanto no envio do texto, alguma inversão de bit aqui, quanto até mesmo no envio do cálculo que foi feito. Pode acontecer também, às vezes o texto está certo aqui, e na hora de enviar o número aqui do hash aqui, deu um probleminha aqui. Tá? Mas, por via das dúvidas, para garantir que não há problema, ele descarta e avisa lá o A e diz, ó, deu problema, manda de novo o arquivo. Né? E assim você garante a integridade da comunicação aqui, falando de comunicação de dados, certo, pessoal? Então, a verificação aqui de assinatura digital. Como o verificador da assinatura pode estar certo que a pessoa que assinou a mensagem é quem ela diz ser? Vamos dar um exemplo. Como que B pode estar certo que A é realmente quem ele diz ser? Vamos dizer que B seja, sei lá, um de vocês, alunos, e A seja o Robson. Vocês receberam um e-mail, né? E lá tem a assinatura digital do Robson. Como é que vocês sabem que realmente é o Robson que assinou aquele documento? Porque é só o Robson que tem a chave privada. Até aí tudo bem, certo? Mas e quem garante que aquela chave privada é realmente do Robson? Será que alguém não poderia ter criado um par de chaves público-privada e botado as informações pessoais do Robson dentro desse par de chaves público-privada? Enviado, botado, hackeado o site do Robson, botado a chave pública do Robson lá dentro e se passado pelo Robson, né? Só que na verdade não era o Robson, era um falso Robson, ou seja, um falso A. Poderia ter enviado aí para um aluno, né, uma mensagem se passando por A. Então, nesse caso, o falso A poderia mandar a informação assinada, né, mesmo assinada para B, através de sua chave, e entregar sua chave pública para B. Só que B não saberia a diferença entre o A verdadeiro, ou seja, o Robson verdadeiro, e o Robson falso. Por quê? Porque não existe uma terceira pessoa que autentique esse certificado. Então, não, está lá no site do Robson, eu peguei a chave pública de lá, mas quem garante que o site não foi hackeado?
Né? Então, duas soluções para resolver esse problema. Ou vocês pegam a chave pública diretamente com a pessoa que vocês vão comunicar, ou seja, vocês iam me encontrar e eu entrego o pendrive para vocês com a minha chave pública. Está aqui, ó. Pode usar que agora está garantido. Ou a gente entra na área de certificação digital. Aí entra a questão de certificados digitais. E é essa parte que a gente vai ver agora. Então, certificação digital. Mecanismo de verificação de assinatura semelhante ao modelo não digital de registro, né, de assinatura em cartório e notário. Né? Então, como é que funciona? O usuário vai se dirigir até uma AC, uma autoridade certificadora. Lá nessa AC, né, eles vão criar um certificado digital. Dentro desse certificado digital vai ter os dados públicos do Robson, vai ter alguns dados privados também, né, mas principalmente os privados não ali no certificado, mas vai ter os dados públicos do Robson, tipo nome, endereço de e-mail, quando que o certificado foi criado, até quando ele vai ser válido, né, entre outras coisas. E também vai ter uma chave pública do Robson. Na hora ali vai ser criado um par de chave público-privada, e lá dentro desse certificado digital vai ter a chave pública do Robson. Né? A AC vai assinar esse certificado e vai publicar na internet. Então o que acontece? É quase como se eu fosse num cartório digital. Eu criei um certificado digital, fui lá numa AC e ela assinou para mim dizendo, olha, realmente isso aqui é verdadeiro. Por que que quando você pega um certificado digital e vê que ele está assinado por uma AC válida, uma autoridade certificadora válida, por que você pode confiar nele? Porque a pessoa teve que ir no local, de alguma forma ela teve que mostrar sua documentação para garantir que realmente ela é quem ela diz ser. Então aquilo lá é quase uma chave de confiança. A AC, para certificação digital, é quase como se fosse um registro de cartório, né? Um cartório ou um notário para documentos físicos. Né? Então, se está assinado por esse cara, você assume que aquilo lá é realmente autêntico, certo? Então, o que, que vai ter aqui no certificado digital? Então, eu vou ter o certificado digital, né? Do Robson, por exemplo, vai ter o nome dele, idade, data de que foi criado, data que é validade, enfim, várias informações, inclusive a chave pública do Robson. Então, em vez de vocês irem lá buscar a chave pública no site do Robson, que poderia ter sido hackeado e ter sido colocado qualquer chave pública lá, agora vocês vão buscar dentro de um certificado digital do Robson. E esse certificado ele está assinado, né? Tem uma assinatura de uma autoridade certificadora. Então, vocês vão lá, vão buscar o certificado digital no site do Robson, vão verificar que dentro desse certificado digital tem a assinatura pública tem a chave pública do Robson, e esse certificado está assinado por alguém que vocês confiam. Então vocês garantem, não, realmente, esse aqui, cara aqui, essa chave pública aqui é autêntica. Né? Outra que está lá perdida no site talvez não seja, mas essa aqui que está dentro do certificado digital, assinado por uma AC, ou seja, por uma autoridade certificadora, essa é autêntica. Então, essa eu garanto que é do Robson, porque em algum momento o Robson teve que entrar em contato com a empresa, né? Tem várias empresas que podem ser AC, né? Entrar em contato com a empresa e garantir que o Robson, que autenticar ali a situação de que realmente, ó, essa chave pública aqui é minha e eu sou o Robson, mostrar um documento, teve que ser autenticado de alguma forma, né? Fora do sistema tradicional de computação, né? Então, certificação digital. Quando for necessário verificar a assinatura de um usuário em um documento, busca-se na internet aí o certificado desse usuário. Como eu falei para vocês, esse certificado tem que estar assinado por uma C, ou seja, tem que ter ali o selinho do cartório, como se fosse assim, né? Para se buscar a chave pública contida dentro desse certificado, para então verificar a assinatura digital do documento. Isso requer que o terceiro pessoa conheça e acredite em várias chaves públicas de ACs, ou seja, aí a pergunta é, tá, beleza, tá, confio numa AC, confio num cartório, mas quantos cartórios existem? Quem são os cartórios? Então, aí você passa a responsabilidade da chave pública da pessoa para o cartório. Então, será que esse cartório é confiável? Daí começa a pergunta, né? Será que essa AC é confiável? Aí entra um cara que a gente chama de infraestrutura, deixa eu passar aqui, infraestrutura de AC, né? Então, o problema que eu estava colocando aqui para vocês é que uma pessoa teria que conhecer e acreditar em uma grande quantidade de ACs no mundo inteiro. Isso fica inviável, né? Então, a solução aqui acaba sendo implementar um modelo de confiança entre as autoridades certificadoras. Então, um certificado emitido através de uma autoridade certificadora é aceito e válido em outra autoridade certificadora. Trocando em miúdos, um documento autenticado num cartório pode ser aceito em outro cartório. Basicamente é isso. Né? Então, nesse modelo, as ACs elas confiam umas nas outras, né? De forma a estabelecer uma cadeia de confiança aqui entre elas, que é chamado de caminho de certificação.
Tá? Através desses modelos, um certificado emitido por uma C acaba sendo aceito, né, e validado por outra C. Então, existe aqui, nessa certificação digital, tipos de modelo de confiança. Basicamente, existem dois e um que é para interligar esses dois. Tem um modelo hierárquico, onde as ACs elas são organizadas entre si de forma hierárquica, como esse cara aqui. Tem o modelo em malha, né, ou mesh, que elas são organizadas de forma praticamente ponto a ponto, ou se autenticam mutuamente. Para garantir que uma C daqui autentique dados de outra C daqui e vice-versa, tem uma infraestrutura que a gente chama de ponte, que interliga esses dois modelos aqui de autenticação de ACs, certo? Para organizar tudo isso aqui, tem o que a gente chama de infraestrutura de chave pública, ou ICP. O que é isso? É um conjunto de componentes que cooperam entre si, tá, no processo de emissão, revogação e publicação de certificados digitais, assim como de listas aí de certificados revogados. Imagine que você foi lá numa C, criou teu certificado digital, daí colocaram tua chave pública dentro do certificado digital, te entregaram a chave privada, tu guardou no teu computador, mas hackearam teu computador e roubaram tua chave privada. Putz, é mais ou menos como se você tivessem te roubado o cartão de crédito. O que você tem que fazer? A primeira coisa que você vai fazer, cancelar aquele cartão, para que ninguém faça a compra se passando por você. Então, o certificado é a mesma coisa. Você cancela o certificado, avisa a AC, olha, perdi a chave privada. Então, a AC vai revogar aquele certificado, vai publicar a revogação daquele certificado, para que se alguém tentar fazer uma autenticação através daquele certificado, aquela autenticação não seja feita, seja invalidada. Por quê? Porque aquele certificado já não vale mais, ele foi perdido, né? Então, alguém pode estar tentando se passar por essa pessoa. Né? Então é importante, se vocês emitirem um certificado digital e tiverem isso, se vocês tiverem perdido a chave privada, que vocês vão lá e avisem a AC para que ninguém faça qualquer operação no nome de vocês. É quase como se fosse um cartão de crédito. Tá? Então, os principais componentes aqui de um ICP são basicamente três. Tá? A autoridade certificadora, que é a AC, ela é responsável por emitir os certificados digitais no padrão atualmente X509. Depois a gente vai fazer um exercício prático com isso, tá? Vocês vão emitir alguns certificados. A autoridade de registro, a AR, ela é responsável por identificar, tá, fazer a identificação dos futuros integrantes da ICP, né, outras ACs. Ela tem a função de analisar e validar os dados constante uma requisição de certificado feita por um usuário. Então, o usuário vai numa AC, faz uma requisição de certificado, essa requisição de certificado é enviada para a R que vai analisar e validar esses dados. Né? Uma vez que ele validou, ele devolve assinado digitalmente, né, para a AC, para ela emitir o certificado propriamente dito. Né? E também o diretório público onde tem os certificados válidos e a lista de certificados também revogados. Né? Então, é lá que, quando você vai consultar se aquele certificado está válido, é lá que você vai pesquisar. Normalmente, essa lista de diretórios públicos dos certificados válidos, ela vem junto dentro do navegador de vocês. Vocês conseguem ir lá nas configurações, né, procurar lá certificados, vocês vão ver que tem uma lista já de chaves já pré-cadastradas lá, porque são de várias entidades certificadoras. Certo, pessoal? Então, a parte teórica eu finalizo por aqui. Próxima aula, eu vou passar para vocês alguns exercícios práticos referentes a essa parte de criptografia. A gente vai fazer algumas coisas com a parte de redes, emissão de certificado e configuração de serviço, né, para que depois a gente entre lá na terceira e última parte, a parte de implementação e criptografia dentro da implementação. Certo, pessoal? Por hoje é só. Um grande abraço.